aí, turma linda! Em 2006, um filme aparentemente simples sobre moda chegou aos cinemas e acabou se tornando um dos maiores clássicos da cultura pop dos anos 2000. Mas por trás dos figurinos luxuosos, dos diálogos afiados e das cenas que marcaram, existe uma história que conseguiu trazer análises e reflexões até os dias atuais. E nesse vídeo vamos descobrir como O Diabo Veste Prada saiu das páginas de um livro para se tornar uma história que chama atenção nas telinhas até hoje, além de darmos uma conferida também na trilha sonora completa. Bora? O Diabo Veste Prada foi baseado no livro de mesmo nome, escrito por Lauren Weisberger, que foi lançado em 2003. E o filme é daqueles que ficam bem mais interessantes conforme o tempo passa. Muita gente lembra dele só como um filme da moda, cheio de roupas bonitas, frases icônicas e personagens elegantes andando apressadas por Nova York. Só que olhando com mais atenção, dá para perceber que o filme fala muito menos sobre moda e mais sobre trabalho, poder, ambição e identidade. E talvez seja exatamente por isso que ele continua tão atual depois de tanto tempo de lançamento. A história acompanha Andrea Sachs, que foi interpretada por Anne Hathaway, uma jornalista que consegue um emprego na revista Runway, que é comandada pela temida Miranda Priestly, interpretada pela maravilhosa Meryl Streep. Andy não entende nada de moda e não vê valor naquele universo. E o filme mostra isso logo no começo, quase como se ela representasse o olhar do público comum, entrando num mundo elitista bem exagerado. Mas o que chama a atenção é que o roteiro não mantém essa visão mais simples por muito tempo, porque aos poucos Andy começa a mudar. E essa mudança não acontece apenas no jeito de se vestir, mas sim numa transformação bem mais profunda. Ela muda seu comportamento, postura e até o jeito como enxerga o próprio sucesso. E um exemplo de como ambientes de trabalho influenciam demais as pessoas, não apenas com relação ao tempo do funcionário, mas também sua identidade e seu jeito de pensar. Só que é impossível falar do filme sem falar de Miranda Priestly. A atuação de Meryl Streep é tão forte que praticamente redefiniu o imaginário popular em torno da história. Miranda não precisa levantar a voz o tempo inteiro para causar medo. Ela domina o ambiente com silêncio, olhar e postura. Isso faz com que a personagem fique ainda mais assustadora, porque ela representa um tipo de poder sofisticado ao extremo. Tipo, não é uma vilã caricata, é alguém completamente construído por um sistema que exige perfeição constante. Ela ocupa um espaço de autoridade cabuloso no mercado bem competitivo e brutal. Só que o próprio filme deixa claro o custo disso, porque Miranda vive emocionalmente isolada, sacrifica a vida pessoal e exige dos outros o mesmo nível de dedicação extrema que exige de si mesma. Chega a ser curioso perceber como a percepção sobre Miranda mudou ao longo dos anos, apesar das atitudes cruéis dela. Porque muita gente passou a ver nela alguém como símbolo de competência, disciplina e profissionalismo absoluto. E isso talvez diga muito sobre o mundo atual. Hoje existe uma tendência cada vez maior de romantizar produtividade excessiva, disponibilidade constante e desempenho acima de qualquer limite emocional. Um comportamento que antes parecia abusivo, agora às vezes é visto como sinal de mentalidade vencedora. Aí você vê o custo disso aí, no aumento cabuloso de pessoas com ansiedade, depressão e outros problemas, e reflete se realmente vale a pena se sacrificar nesse nível extremo, não é mesmo? O filme também não entrega respostas fáceis, porque ele não mostra Andy apenas como vítima inocente daquele sistema. Em vários momentos, ela começa a gostar do reconhecimento, do status e da sensação de que finalmente pertence àquele lugar. Isso mostra outro ponto importante na história, o jeito como o filme trabalha a relação entre feminilidade e poder. Miranda é extremamente poderosa, mas também é julgada direta e reto por isso.
Só que, ao mesmo tempo, a narrativa não transforma essa questão numa defesa automática da personagem. Muito pelo contrário, ele mostra que ocupar uma posição de poder não impede alguém de reproduzir estruturas abusivas. É por isso que o filme acaba sendo bem mais complexo do que uma simples história sobre mulheres fortes, porque fala sobre pessoas tentando sobreviver dentro de um sistema competitivo pra caramba. E talvez o detalhe mais triste é perceber que quase ninguém ali parece realmente feliz. Tanto é que o ambiente da revista funciona quase como uma metáfora das empresas modernas. Todo mundo ali está cansado, ansioso e tentando provar valor o tempo inteiro. Para vocês terem ideia, o filme foi lançado antes da popularização de termos como burnout e cultura da produtividade tóxica, mostrando baita desgaste emocional causado pelo trabalho. A revista representa um modelo de empresa em que a pressão é disfarçada de oportunidade, onde os funcionários aceitam níveis absurdos de capirotagens porque acreditam que aquilo vai abrir portas no futuro. Isso é uma das críticas mais fortes do filme. A ideia de que o sucesso profissional pode justificar qualquer tipo de sacrifício pessoal. Essas reflexões fazem com que O Diabo Veste Prada continue tão importante e atual, porque o filme fala sobre moda, mas também sobre identidade, trabalho, consumo, ambição e vazio emocional, mostrando o glamour e o desgaste psicológico ao mesmo tempo. Miranda é alguém que você admira em certo ponto, mas também é assustadora e cruel. Andy cresce profissionalmente, mas também se distancia de partes importantes de si mesma e das pessoas que ela ama. O filme acabou se tornando mais atual do que se gostaria. Hoje a gente vive numa cultura obcecada por performance, produtividade e imagem pessoal, fazendo a história se parecer demais com nossa rotina em muitos momentos. Resta saber se a continuação que foi lançada esse ano continua trazendo todas essas reflexões ou não. Só vamos descobrir na próxima análise sobre essa belezura. Aceita. Se vocês estão curtindo o vídeo até aqui, bora já deixar o like, se inscrever no canal ativando o sininho, porque tem muita coisa boa vindo por aí. Uma coisa que ajuda demais também a sustentar a história de O Diabo Veste Prada por baixo de toda a estética de moda é algo que muita gente percebe de um jeito intuitivo, mas nem sempre consegue explicar direito: a trilha instrumental de Theodore Shapiro. Seu trabalho fez o filme funcionar como uma experiência contínua e sem uma sensação de vazio entre uma cena e outra. E a base dessa trilha instrumental é bem mais construtiva do que chamativa, porque em vez de apostar em temas cabulosos ou melodias que querem dominar a atenção do espectador, o compositor trabalhou com uma mistura de instrumentos de orquestra, guitarras, baixo, percussão e uma produção contemporânea bem leve. O resultado não é uma música que tenta roubar a cena, mas um som que organiza o movimento do filme. Tanto é que as faixas acompanham o ambiente que nunca desacelera de verdade, mostrando que a revista não permite pausas, com decisões rápidas, corredores atravessados em segundos e gente entrando e saindo o tempo inteiro. A trilha acompanha isso, criando uma sensação constante de fluxo, com ritmos curtos, repetitivos e pequenas estruturas sonoras que fazem o filme parecer que está se movimentando direto. Tanto é que muitos trechos da trilha são bem curtos, quase fragmentos musicais. Então, quando alguém atravessa um corredor, organiza roupas, ou está na rua carregando 1000 coisas ao mesmo tempo, não é só a edição criando impacto. A música vem para ajudar a transformar ações comuns na sensação de velocidade na correria das cenas. Só que, ao mesmo tempo, a trilha tem um cuidado para que esse universo não pareça totalmente desumanizado. A música nunca vira uma massa fria de sons eletrônicos ou batidas rápidas. Sempre tem alguma textura mais leve, alguma harmonia mais discreta e um toque melódico que impede a revista de parecer apenas opressiva. Isso é importante porque o filme não quer que aquele mundo seja visto só como tóxico, como quer que ele chame a atenção de um jeito positivo. Então a trilha mostra demais esse contraste nos ouvidos. Isso acontece principalmente na trajetória da Andy.
A música não mostra a transformação dela de um jeito explícito, mas mostra através dos sons como ela vai sendo absorvida pelo ritmo daquele ambiente. Quando ela passa a entender e a vivenciar mais a lógica da revista, a trilha fica mais conectada ao fluxo das cenas e mais confortável dentro daquele ritmo acelerado. E quando a vida pessoal dela começa a entrar em conflito com o trabalho, a trilha também parece perder parte da leveza que existia antes. A trilha sonora não depende de grandes mudanças de estilo nem de temas que grudam na cabeça. Ela funciona mais através de pequenas alterações de textura, intensidade e ritmo que o espectador sente sem perceber, ajudando nas emoções de cada cena. Enquanto isso, as músicas licenciadas de artistas como Madonna, U2, Alanis Morissette e outros funcionam como ponto-chave dentro do fluxo contínuo da história. Elas ajudam a marcar as imagens na cuca, só que não substituem o trabalho das músicas instrumentais, aparecendo uma engrenagem que já funciona o tempo inteiro na narrativa. Theodore Shapiro criou um tipo de arquitetura sonora que ajuda demais no ritmo do filme, mantendo a sensação de movimento e que ajuda a equilibrar o fascínio e desgaste daquele universo, não tentando brilhar mais do que a história, mas ao mesmo tempo não deixando a narrativa parar. Mas é melhor vocês escutarem a trilha sonora com os próprios ouvidos no link aqui embaixo para tirarem suas próprias conclusões. É um império satânico! E aí, vocês assistiram esse filme na época do lançamento ou descobriram anos depois? Também acham que o filme mostra muito o que acontece nos dias de hoje? Vamos trocar ideia aqui nos comentários. Cheguei mais também para conhecer meu trabalho autoral e meu livro Fabricante de Bonecos nos links aqui embaixo. E bora ajudar esse canal a alcançar mais pessoas nesse mundão digital do YouTube, clicando no botão do hype. Excelente semana para vocês. Se cuidem, cuidem dos seus. Fiquem todos com Deus, um beijo e até o próximo vídeo.